Tem que lembrar, sim. Tenho quase certeza de que foi Mike Pompeo quem veio a Taiwan para dar algumas palestras, e ele estava sendo pago pelo Taipei Times para vir a Taiwan para fazer essa turnê de palestras. Então eu pensei, oh, é ótimo. Eles pagam para ele vir aqui para espalhar toda a sua retórica e propaganda, e depois eles podem reportar isso. E foi um enorme conflito de interesses. É assim que a propaganda funciona. E Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá a todos, aqui é Pascal do Neutrality Studies e hoje estou conversando com Michael Reitz, um colega canadense que vive em Taipei há 8 anos e atualmente ensina inglês na universidade de lá. Michael costumava trabalhar no Taipei Times, o jornal estatal de fato da República da China, ou seja, o governo que governa as ilhas taiwanesas. Neste verão, Michael escreveu um artigo notável e, na minha opinião, bem equilibrado sobre a interação política e social dos dois governos chineses de fato, o de Taipei e o de Pequim. Este tópico tem muito potencial para deixar muitas pessoas bastante irritadas, mesmo apenas pela forma como esta pequena introdução foi apresentada. Mas eu acho que Michael está abordando um ponto muito importante sobre a dinâmica recíproca entre Taipei e Pequim e o impacto que os Estados Unidos têm sobre ambos. Por isso, ele chamou seu artigo de Hegemonia Americana, o verdadeiro obstáculo para a paz em Taiwan. É isso que queremos discutir hoje. Então, Michael, bem-vindo. oh, Brigis, tá em fila estar aqui. Bem, estou muito feliz em tê-lo aqui, porque este seu artigo destaca algo que eu achava que estava faltando nesta discussão sobre o que é Taiwan e quais são as reivindicações da China sobre ele. Muitas pessoas simplesmente não estão realmente cientes de que estão alternando certas narrativas que, na verdade, servem a ambos. E antes de começarmos, quero dizer novamente que esta conversa é entre dois caras brancos, um da Europa e outro da América do Norte, falando sobre Taiwan. Nenhum deles é taiwanês, nem da China continental. Então, por favor, todos, levem esta conversa com a devida cautela. Mas, Michael, você poderia nos explicar, com base nos seus anos em Taiwan, por que você acha que Taipei e Pequim estão reforçando as percepções um do outro? Are reinforcing each other's perceptions. Well, that's a big question. Bem, essa é uma grande questão. E acho que a resposta para isso meio que se revela. É algo que foi quase por osmose. Não consigo apontar nenhum fato específico. Acho que foi principalmente, no entanto, apenas trabalhando no Taipei Times, porque sou muito a favor da independência de Taiwan. Sou muito solidário com as pessoas aqui. E esse ponto de vista vem unicamente de viver aqui, conhecer as pessoas e reconhecer seus direitos à autodeterminação, porque é isso que elas querem. Então, quando fui trabalhar no Taipei Times como editor de texto, eu sabia que o Taipei Times era muito inclinado à independência. Na sua introdução, você chamou de o que eu chamei o jornal estatal de fato, mas quero enfatizar o de fato, porque é um jornal privado, mas tem laços históricos com o governo. O fundador do jornal estava trabalhando como assessor presidencial enquanto dirigia o jornal. Achei difícil descobrir quem realmente é o dono do jornal agora, mas pude perceber pelo que ouvia dos editores e pelas histórias sobre eles terem reuniões no gabinete presidencial. Se eles eram chamados ao gabinete presidencial, não tenho muita certeza. Mas parecia haver alguns laços definitivos entre o jornal e o governo no poder, que tende à independência. Então, quando fui trabalhar lá, pensei, bem, você sabe, eu sou muito a favor da independência de Taiwan. Percebo que tem essa inclinação, como todos os jornais têm. Todos os jornais têm seu viés. E eu pensei, bem, esse é o viés que está meio que do meu lado. Mas quando eu realmente tive que ler todo o conteúdo deles todos os dias, como se eu não fosse apenas um leitor passivo,
Eu era, sabe, como editor de texto, você é bombardeado com todas as mensagens todos os dias. E eu percebi que não era tanto pró-independência quanto pró-americano e pró-militar. Eu talvez não diria pró-guerra, mas tudo que eles imprimiam era muito provocativo nessa direção. Era tudo sobre aumentos militares, tudo sobre como a China é hostil com isso e aquilo, e muitas exagerações sobre a China. E a questão é, sabe, eu via a perspectiva de Taiwan, mas pensava, puxa, eles realmente precisam exagerar esse ponto? Eles realmente precisam? Exaggerate to this degree? Do they really have to? I really saw it as acting as propaganda. Eu realmente vi isso como atuando como propaganda. E também comecei a pensar, sabe, se Taiwan quer ser um país independente e quer agir como tal, por que fala tanto sobre a China? Foi aí que percebi que há uma espécie de folie à deux, o termo psicológico francês para a loucura de dois. Duas pessoas compartilhando uma psicose conjunta, onde simplesmente não conseguem parar de falar uma sobre a outra. É como dois ex-amantes que continuam dizendo, ela é minha ex, e eu não tô mais com ela. Mas ele não consegue parar de falar sobre ela. E então ela diz, bem, ele é meu ex, e eu não tenho nada a ver com ele. Mas eles estão sempre brigando um com o outro. They're always fighting with each other. And I thought, well, they're unified somehow. They're unified in. E eu pensei, bem, eles estão unificados de alguma forma, estão unificados em sua psicologia em relação uns aos outros. Isso é algo que eu vi bastante impresso no Taipei Times. Então foi mais ou menos aí que cheguei com isso. Mas eu diria que quando cheguei a Taiwan, como qualquer estrangeiro, eu queria entender Taiwan. Eu queria entender o que era Taiwan. É um país? Não é um país. Quais são seus laços com a China? Eu vivi na China por alguns meses antes de Taiwan e ouvi o lado chinês sobre por que Taiwan é parte da China. É algo que eu entendi. Ainda acredito que essa não é a história completa. Ainda acho que Taiwan é independente ou deveria ser. Mas ainda assim ouvi o lado chinês da história com a mente aberta e pensei, bem, eu entendo o caso deles. Então eu vim para Taiwan com essa compreensão e fiquei frustrado com os taiwaneses, porque pensei que, se você vai defender bem sua independência, realmente precisa entender o lado da história da China. Como um advogado lutando por um caso, você quer entender o que sua oposição vai trazer para o tribunal. Para realmente defender seu caso, você precisa ser capaz de entender quais são as queixas deles e falar sobre isso. Acho que os taiwaneses não são muito bons nisso, ou não querem entender a China. Quando tento defender o caso da China, não para ser pró-China, mas para dizer que é contra isso que temos que argumentar, sou visto como pró-China, ou como se tivesse comprado a propaganda deles. Então todo o exercício se torna muito frustrante. Quero dizer, essa é a mesma psicologia que ocorre quando discutimos sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Se você começar a tentar explicar qual é a lógica russa para a guerra, então rapidamente acontece que o lado pró-Ucrânia, ou o lado pró-OTAN, vai acusá-lo de ser um apologista russo, certo? Isso é um mal-entendido fundamental entre explicar e justificar. Mas eu realmente não sei de onde isso vem. Além disso, se você olhar agora para o mundo político e como ele age no momento, como você aponta em seu artigo, o fato é que temos um governo que está em Pequim, que se autodenomina República Popular da China, e temos um governo que está em Taipei, que se autodenomina República da China. Na verdade, não temos um governo que se autodenomine República de Taiwan, certo? Isso não temos. Mas temos duas entidades que se autodenominam China, de uma forma ou de outra. E você também deve prestar atenção em como Taiwan possui todos esses tesouros nacionais do continente, que Chiang Kai-shek levou consigo quando evacuou. A maioria das instituições em Taiwan, como o Banco da China, ainda são chamadas de China, como o Banco da China ou Air China. China Airlines, certo? Então eu também as confundo. A Air China é da China e a China Airlines é de Taiwan, certo?
Então, obviamente, há uma conexão muito próxima entre essas duas entidades chinesas. Mas, por algum motivo, ambas não gostam de enquadrar isso dessa forma. O curioso é que nem o continente, Pequim, nem Taipei, gostam de apontar que atualmente, de fato, temos duas Chinas. Você poderia falar um pouco sobre como os chineses gostam de retratar a situação e como os taiwaneses preferem retratar a situação? Bem, os chineses, acho que todos nós provavelmente sabemos pela própria propaganda e retórica deles, veem Taiwan como legitimamente ou deveriam ser legitimamente controlados pela República Popular da China, pelo PCC em Pequim. E bem, acho que há 3 posições sobre Taiwan que precisam ser entendidas. Muitas pessoas pensam que há 2. Uma pensa que há a visão pró-China e a visão pró-Taiwan. Mas na verdade há 3. E isso é algo que também percebi a partir da minha própria pesquisa e de conversas com amigos. Mas muitos taiwaneses também não veem os 3 pontos. E vou chegar a isso em um momento. Eu também escrevi um artigo sobre isso no meu Substack. A primeira visão é a visão da China, de que Pequim deveria governar Taiwan. Há a segunda visão, que é a visão da República da China. Quando as forças de Chiang Kai-shek chegaram a Taiwan, elas se viam como o governo legítimo de toda a China. Havia essa batalha entre o PCC e o KMT, ou o Partido Nacionalista Chinês. Desculpe, há muita história aqui que estou pulando. Sei que muitas pessoas dirão, mas você não mencionou isso, mas só quero ser breve. O Partido Nacionalista Chinês veio para Taiwan no final dos anos 40. Ao longo dos anos 40, 50, 60 e a maior parte dos anos 70, o mundo e Taiwan viam o governo em Taipei como o governo legítimo de toda a China e que os comunistas eram ilegítimos. Sabemos que Nixon mudou o reconhecimento nos anos 70, mas mesmo após esse reconhecimento, Chiang Kai-shek ainda dizia, bem, você sabe, nós somos a verdadeira China. Gradualmente, à medida que as gerações passavam, Chiang Kai-shek morreu e seu filho assumiu o poder. Dentro do KMT, o Partido Nacionalista Chinês, começou a surgir a visão de que precisavam se democratizar e deixar para trás seu passado autoritário, pois o KMT cometeu muitas atrocidades contra o povo taiwanês. Houve movimentos para promover a verdade e a reconciliação em relação a esses crimes e para aumentar o envolvimento dos cidadãos. Ao longo de uma década ou 15 anos, eles passaram por esse processo gradual de democratização. Começou em nível de condado, depois elegeram prefeitos, em seguida elegeram um congresso e, eventualmente, elegeram um presidente. Acredito que no final dos anos 90 eles tiveram seu primeiro presidente eleito. In the late 90s, they had their first elected president. And through this process of democratization, E através desse processo de democratização, surgiu uma crescente sensação de que sim, Taiwan está agindo como um país. É um país de fato. Então esses laços com o continente, essa visão de que o governo taiwanês era o governo legítimo da China, começaram a desaparecer gradualmente. Não houve um ponto específico em que Taiwan mudou. Foi apenas um desvanecimento muito gradual. Hoje, a geração atual, eu vi pesquisas, e embora as pesquisas possam não ser muito confiáveis, eu acredito com base nas pessoas com quem conversei, muitas das pesquisas dizem que cerca de 95%, talvez 90% das pessoas em Taiwan não querem se reintegrar à China. Eles dizem, não somos parte da China. Mesmo que a China se democratize e se torne um país amigável, nós simplesmente desenvolvemos nossa própria identidade. Construímos nossas próprias estradas e escolas e desenvolvemos nosso próprio governo. Houve um verdadeiro exercício de construção de nação que aconteceu aqui ao longo de várias décadas. Então os taiwaneses estão muito apegados a isso e dizem, sim, bem, somos diferentes. Seria como unir a França e o Reino Unido, sabe? Ambos são grandes países, mas não pertencem juntos. Eles simplesmente têm identidades separadas. Ou Canadá e Reino Unido podem ser um exemplo melhor, considerando a língua e tal.
Então, tem havido essa identidade crescente que é muito independente da identidade chinesa. That is very independent from the Chinese identity. Going back to the original question. So the first view is Então, voltando à pergunta original, a primeira visão é que os comunistas deveriam ser os governantes legítimos de Taiwan, que é a visão chinesa. Há a visão da República da China, que é que Taiwan faz parte da China, mas que os comunistas são um governo ilegítimo. Essa visão tem diminuído, mas ainda há pessoas que a mantêm. Agora, a terceira visão é que a China foi meramente uma ocupante de Taiwan. Taiwan foi ocupada pelos holandeses, pelos japoneses e pelos chineses em períodos. A visão de independência, veja, temos muitas pessoas aborígenes aqui. So the independence view is, look, we have a lot of Aboriginal people here. We have a lot of indigenous Taiwanese who go back generations. Temos muitos taiwaneses indígenas que remontam a gerações antes de ser uma província chinesa, antes do Partido Nacionalista estar aqui. Então eles veem Taiwan como tendo sido apenas ocupada ilegalmente pela China. Agora, o que me frustra profundamente é que o movimento de independência, as pessoas pela independência que eu acredito que deveriam ter essa terceira visão, ainda falam sobre a República da China. E vou tentar rapidamente dar alguns exemplos. Recentemente, o presidente de Taiwan, Lai Ching-te, por volta da época do Dia Nacional em outubro, fez um grande discurso dizendo que, você sabe, Taiwan não faz parte da República Popular da China. Taiwan is not part of the People's Republic of China. In fact, we're the Republic of China, and the Republic of China. Na verdade, somos a República da China. E a República da China é mais antiga que a República Popular da China. Portanto, somos a verdadeira pátria da China. E eu penso, essa é a visão nacionalista. Essa é a segunda visão. Você é do Partido da Independência. Você não deveria mencionar a República da China. Agora, amigos meus, explicaram razões pelas quais ele teve que fazer isso, mas eu achei que ele não precisava fazer isso. Ele deveria ter apenas feito um discurso sobre todas as conquistas que Taiwan lançou nas últimas décadas e tal. Mas eu só pensei, por que ele está mencionando isso? Outro exemplo foi que escrevi um artigo de opinião para o Taipei Times. Então, editores de texto, às vezes podiam escrever artigos de opinião. So copy editors could sometimes write op-eds, and I had a few published, but I wrote one at the time. E eu tive alguns publicados, mas escrevi um na época em que o Museu do Palácio Nacional ia emprestar alguns milhares de artefatos para, acredito que fosse a República Tcheca. Eles iam fazer uma exposição lá. E o embaixador de fato, eles não chamam de embaixador, mas o embaixador de fato da República Tcheca disse, desculpe, espero estar acertando o país. Mas ele disse, sim, nós amamos a história chinesa e seria realmente importante para nós exibir um pouco da história chinesa na República Tcheca, porque esses artefatos são lindos e tal. Agora, a razão de esses artefatos estarem aqui é porque o pessoal de Chiang Kai-shek os trouxe para Taiwan. Mas muitas pessoas na China apontam para o Museu do Palácio Nacional e dizem, bem, veja, você está guardando cerca de 700 mil peças da nossa história e as está exibindo com orgulho. Então, isso não é prova de que você faz parte da China, seja a República ou a República Popular. De qualquer forma, as pessoas na China gostam da palavra China no nome do país. Então, estou trabalhando no Taipei Times. Estou editando este artigo sobre este possível empréstimo para a República Tcheca. E estou pensando, isso é uma péssima ideia, porque você sabe, as pessoas na Europa vão vir a este museu e ver a República da China, Taiwan, exibindo toda essa história da China. E vão ter a impressão de que, talvez haja uma conexão entre Taiwan e China. Talvez eles sejam o mesmo país. Esse foi o argumento que ouvi dos meus amigos chineses quando citaram essas peças de museu. Então escrevi um artigo de opinião apenas dizendo que isso era uma má ideia. Essas peças estão em Taiwan por razões muito complexas. É importante que elas sejam exibidas. Mas para mim, como estrangeiro, quando fui ver esse museu, foi importante ter um amigo local comigo, explicando por que elas estão aqui e qual é a história. Meus amigos eram muito pró-independência, mas ainda assim disseram que isso faz parte da história de Taiwan, porque elas estão aqui.
sim, há um debate sobre se elas deveriam estar aqui ou não. Isso me ajudou a entender mais sobre Taiwan, vendo essas peças em Taiwan e tendo uma pessoa local para me explicar. Mas na República Tcheca ou na Europa, eles não vão ter essa chance. Mas meu editorial foi recebido com certa hostilidade. Disseram-me, Michael, você não entende a história da República da China em Taiwan e está demonstrando sua ignorância. E eu fiquei tipo, bem, esse é meio que o ponto. O ponto é que sim, eu era meio ignorante em um momento. Talvez eu ainda seja. Mas pense na ignorância que isso vai espalhar se exibirmos essas peças em outros lugares. Houve alguns outros textos que escrevi em um tom semelhante, onde eu disse, sabe, pessoalmente, eu não vou pela China Airlines porque tem o nome China. Então, e eu pensei, sabe, os taiwaneses deveriam boicotar essa companhia aérea porque tem China no nome. Então, se você apoia a independência, deveria boicotá-la. Então, eu enviei um artigo dizendo que os taiwaneses deveriam fazer mais esforços para boicotar empresas que exibem o nome da China. E, novamente, é como, por que, Michael? Por que os taiwaneses boicotariam seus próprios negócios? E eu fico tipo, por quê? E eles simplesmente não pareciam entender. A propósito, o editor das páginas de opinião era um britânico. E então, desculpe, sei que divaguei bastante aqui, mas é assim que a situação é confusa, onde até mesmo as pessoas pró-independência não entendem um argumento claro de independência. Sim, mas acho isso muito, muito interessante e realmente importante, porque se colegas taiwaneses ouvirem isso, e colegas chineses do continente também, provavelmente ambos balançarão a cabeça diante dessa falta de compreensão, dessa ignorância da nossa parte, sobre como esses dois trabalham juntos. Acho que isso faz parte da complexidade que também devemos tentar fazer as pessoas nos Estados Unidos e na Europa entenderem como o continente e Taiwan estão intrinsecamente conectados. E uma dessas coisas, na minha opinião, remonta ao fato de que eles compartilham a língua chinesa. Existem duas palavras para chinês que, em inglês, infelizmente, ambas se tornam Chinese. Uma é a palavra para China, o país, e a outra é chinês como etnia ou como raiz, como o âmbito cultural. De todos os taiwaneses que conheci, nunca encontrei alguém que dissesse que não fazemos parte do mundo. O que eles contestam é que fazem parte da entidade política que governa o continente. Mas o conhecimento sobre fazer parte do mundo chinês, esse é, mesmo entre diferentes grupos, mesmo entre as pessoas pró-independência, ninguém contestaria que fazem parte disso. Bem, sim, eu ouvi pessoas dizerem ambos. Ouvi pessoas dizerem que sim, somos chineses étnicos, fazemos parte dessa comunidade. E eu não conheci ninguém pessoalmente. Mas ouvi falar de pessoas que dizem que sim, deveríamos ser unificados com a China sob um governo diferente, ou ter algum tipo de acordo com a China. Ouvi outras pessoas dizerem que sim, compartilhamos uma etnia, mas somos países separados da mesma forma que o Canadá e a Grã-Bretanha têm etnias e conexões históricas semelhantes, mas agora são separados. E ouvi outras pessoas simplesmente dizerem que não, temos uma identidade taiwanesa. Sim, falamos chinês, mas você sabe, as pessoas em Singapura falam inglês, e isso não faz diferença. Somos completamente separados culturalmente em termos de países. Então, ouvi todas as variações desse tipo de coisa. Mas acho que o que você disse é importante, porque nunca tive ninguém me dizendo isso da forma como acabei de ouvir você dizer. Não ouvi ninguém na China ou em Taiwan me dizer isso diretamente. Mas quanto mais conversas tive, mais percebi que há um conceito diferente. Ou pelo menos acho que o que entendo é que há um conceito diferente do que a China significa em Taiwan e na China continental. Então, os taiwaneses veem a China como um país e dizem que não fazem mais parte desse país. Eles acham que a China é a República Popular da China.
Podemos ser a República da China, mas isso é uma questão técnica. Não enfatizamos isso. Somos Taiwan. No entanto, sempre que ouço a retórica da China dizendo que vão reunificar Taiwan com a China, posso estar errado. Mas estou tendo uma sensação cada vez maior de que o conceito deles de China não é realmente um país com fronteiras nacionais, mas mais como uma entidade que compartilha história e cultura. E é por isso que cheguei a esta conclusão, que descrevi naquele artigo que você mencionou no início, de que acho que poderia haver um acordo entre Taiwan e China, em que Taiwan permanecesse um país independente. Agora, pessoalmente, não conheci ninguém que concorde comigo nisso. Mas eu também acho que todos nós fomos doutrinados pela propaganda de ambos os lados disso. A mensagem padrão é que a China nunca aceitaria Taiwan como um país independente. Ela só quer tomá-lo. Se Taiwan fizesse algum tipo de acordo com a China para serem aliados de alguma forma, a China ainda assim tomaria Taiwan. Aproveitaria a oportunidade para tomá-lo. Mas comecei, como quando comecei a ouvir Jeffrey Sachs e John Mearsheimer, mais ou menos na época da invasão da Ucrânia. Eu já tinha ouvido seus nomes antes, mas claro, eles se tornaram mais celebridades da internet após a invasão da Ucrânia. E comecei a ouvi-los bastante, e você sabe, percebi que existe essa escola de realismo. E pensei, é meio engraçado, escola de realismo, tipo, não deveriam todas as escolas ser de realismo? Não é isso que estudamos na escola, para descobrir o que é real e diferenciar o que é real da propaganda. Mas então você pensa mais profundamente, e é como bem não. Muitas das coisas publicadas por acadêmicos e estudiosos são, você sabe, financiadas pelo governo. Elas têm elementos de propaganda e ideologia. E tenho certeza de que se eu nunca tivesse vindo para a Ásia, se eu fosse um acadêmico no Canadá, eu manteria muito do meu próprio condicionamento cultural sobre o Canadá ser um dos melhores países do mundo e, você sabe, melhor do que os Estados Unidos e tal. Todos somos programados dessa forma, e eu me libertei de muito disso. E percebi sim, quando estava trabalhando no Taipei Times, o que eu estava fazendo, não estava consciente disso, mas estava tentando ver a situação Taiwan-China do ponto de vista do realismo. Estava tentando deixar de lado a ideologia e dizer, ok, eu meio que concordei com a ideologia no passado, como sou muito pró-independência, e ainda sou. Mas pensei que deve haver uma maneira de Taiwan e China viverem juntas, serem dois países sem hostilidades. Deve haver uma maneira. E então eu lia todos esses editoriais que eles publicavam, e eles eram de... Vou apenas mudar para outra tela. Anotei alguns nomes. Então, no Taipei Times, alguns dos editorialistas são um cara chamado Miles Yu. Ele foi um conselheiro sênior de Mike Pompeo durante a administração Trump. Elbridge Colby, que é ex-secretário adjunto de defesa dos Estados Unidos para a estratégia. Richard D. Fisher, que é um pesquisador sênior no International Assessment and Strategy Center, que, segundo a Wikipedia, realiza trabalhos classificados em nome de agências governamentais dos Estados Unidos. Ryan Haas, que é o diretor do China Center do Brookings Institution, que é financiado pela Gates Foundation e JP Morgan Chase. E o New York Times até disse que o Brookings recebe pagamentos de governos estrangeiros enquanto incentiva funcionários do governo americano a apoiarem políticas alinhadas com as agendas desses governos. Então esses são os tipos de pessoas que estão, você sabe, enchendo as páginas de opinião do Taipei Times, muito pró-americanos, ex-oficiais americanos. E todos eles estão dizendo sim, a única maneira de Taiwan vencer a China é comprar mais armas americanas e reabastecer contra armas americanas e lutar contra a agressão chinesa. E sim, a China tem sido, eu vi a China ser agressiva em relação às Filipinas e ao Mar do Sul da China. Mas no geral, eu tinha que pensar sobre isso. Eu pensei, bem, você sabe quantos países a China invadiu em sua história. E sim, houve uma breve incursão no Vietnã por alguns meses, certo?
Mas quantas bases militares eles têm ao redor do mundo? Então eu fui pesquisar e fiquei tipo, eles só têm uma na África. E estão cercados por bases dos Estados Unidos, na Coreia do Sul, Japão e Filipinas. E estou pensando nisso agora da perspectiva da China. E estou pensando, sim, a última coisa que eles querem é que Taiwan seja um país sob influência americana, com bases americanas nele. Então a China está lutando para garantir que isso não aconteça. E novamente, não estou sendo pró ou anti-China aqui. É só que eu poderia fazer muitos argumentos contra a China. Mas você olha da perspectiva deles e pensa, sim, isso é o que eles não querem. Talvez pudesse haver algum acordo em que Taiwan dissesse que abriria mão da influência americana. Pararíamos de comprar armas deles. Na verdade, daríamos à China uma base militar em Taiwan. Sei que isso não é uma grande ideia para muitos, mas se trouxer paz, que tenham uma base. Taiwan pode ser um pouco mais neutro, dizer que a China pode fazer o que quiser. Criticaremos quando for necessário, mas não os impediremos. Ainda teremos boas relações com o Ocidente. E poderia haver algum tipo de acordo que permitisse à China ter alguma hegemonia sobre Taiwan. E a China provavelmente não invadiria Taiwan, porque diria que está conseguindo o que quer. Estamos conseguindo uma aliança militar cultural. E apenas o último ponto, voltando à ideia do que é a China poderia ver isso como uma espécie de unificação. Se Taiwan dissesse, e esta é uma ideia proposta por George Yeo, que é um ex-ministro das Relações Exteriores de Singapura, ele conhece muito bem o governo chinês, e ele diz que eles concordariam com Taiwan e China sendo unificados como a comunidade da China ou a comunidade chinesa, da mesma forma que existe a comunidade britânica, que concorda em operar sob certos valores, mas sem qualquer autoridade central. E eu pensei, ok, isso é algo que abordaria o problema real, que é a hegemonia americana, em vez de, digamos, Taiwan ter que ser independente sob proteção dos Estados Unidos. Sabe, acho que uma das coisas que é muito importante lembrar a nós mesmos e também aos outros que ouvem isso é que atualmente não há bombas caindo em Taipei. Atualmente não há tiros sendo disparados. Atualmente temos um governo em Pequim que reivindica Taiwan. Temos um governo em Taiwan que diz, fazemos as coisas do nosso jeito, como queremos. E este, atualmente, o status quo funcional e operacional. E o continente da China é o maior parceiro comercial de Taiwan. E as pessoas vão e vêm o tempo todo. Então, de certa forma, temos agora um arranjo funcional, na ausência de um quadro de tratado geral que esclareceria a situação. Em certo sentido, o problema é que se você quer ter uma definição clara, é aí que o problema começa. O fato de termos uma compreensão vaga, que é tudo menos clara, é na verdade o que mantém a paz. E isso é uma grande conquista. É uma grande conquista para duas partes que oficialmente ainda estão em guerra. Porque se você comparar o status de Taiwan e da China continental com a forma como a Coreia do Norte e a Coreia do Sul interagem, elas também não estão lutando, mas estão em um estado de existência muito mais triste que Taipei e Pequim. Então, de certa forma, sempre parabenizo os dois por conseguirem ter essas enormes diferenças sem se matarem, o que é uma grande conquista. E a questão para mim é como transferir isso para as próximas gerações e esperar que com o tempo, você sabe, a convergência surja em vez da divergência. É por isso que me pergunto se os comentários do presidente Lai sobre Taiwan ser a República da China não são uma espécie de ramo de oliveira para Pequim, dizendo: olha, na verdade não estamos tentando ser a República de Taiwan. Ainda temos orgulho de estar dentro do mesmo Commonwealth indefinido do que significa ser chinês, sem dizer isso. Sim, quero dizer, é isso que eu também me pergunto, porque quando falei sobre esse discurso com alguns dos meus amigos taiwaneses, eles disseram, sim, o que Lai disse realmente irritou Pequim, isso realmente os deixou bravos. E eu pensei, mas por quê?
porque esse é o argumento que manteve a paz. A ideia de que, tipo, ok, vocês podem se chamar de República da China, nós seremos a República Popular e nos daremos bem. E foi isso que aconteceu sob o governo nacionalista, antes do governo de independência entrar. Então eu pensei que isso era meio que um retrocesso ao quadro pacífico. Então eu não sei por que isso irritaria a China. Mas novamente estou apenas olhando isso da perspectiva de cada lado, sem tomar partido. Eu diria apenas que se eu fosse um conselheiro das forças de independência, diria para não mencionar a República da China. Simplesmente não mencione. Você não precisa declarar independência. Você só precisa falar sobre todas as grandes coisas que Taiwan conquistou e por que os taiwaneses precisam se orgulhar, sua história aborígene e tal. Apenas não mencione a palavra China. Mas se eu fosse um conselheiro do lado nacionalista, diria que é um ponto muito bom a ser feito. Que a República da China é mais antiga que a República Popular. Sim, isso é excelente. É um ponto excelente a ser feito. Mas sinto que os dois lados estão fazendo os argumentos errados. Muitos dos meus amigos me dizem, agora tenha em mente que eu não consigo ler chinês fluentemente. Eu falo um pouco de chinês, mas não consigo ler a imprensa chinesa. Então fico meio ignorante sobre o que realmente está acontecendo em Taiwan, porque a imprensa em inglês só relata a ponta do iceberg. Mas muitos dos meus amigos me dizem que o Partido Nacionalista, o KMT, agora é pró-comunista. Historicamente, eles eram anticomunistas e diziam, nós somos o governo legítimo, vocês não são. Mas de alguma forma, ao longo das gerações, eles se tornaram, bem, muitos dos meus amigos acreditam, eu não sei qual é a verdade, mas há uma forte crença em Taiwan de que o KMT se reuniria à China sob o regime comunista. Então, parece que muitos lados estão mudando. Sim. Não, mas isso faz total sentido. E você está certo. O KMT é o partido mais pró-unificação no momento. Mas faz total sentido, porque o KMT é um partido nacionalista chinês. Não é um partido nacionalista taiwanês. Eles são os que lutaram a guerra civil com Mao Zedong. Quer dizer, Chiang Kai-shek era um nacionalista. Ele recuou. Sim. Chiang Kai-shek nunca se considerou não chinês. Nunca. Ele dizia, eu tenho tudo isso. E você sabe, talvez seja aqui que possamos trazer alguns desses exemplos históricos que também são muito esclarecedores, que se estendem até agora. Você sabe, a República da China ainda tem. Então isso é Taiwan. Certo. A República da China ainda tem um departamento de assuntos da Mongólia, porque eles, na verdade, nunca rescindiram as reivindicações sobre a Mongólia. Eles não aplicam mais isso, mas ainda têm o escritório. E Taiwan, Taipei. O KMT é responsável por a Mongólia só ter conseguido entrar nas Nações Unidas em 1961, no início dos anos 60. Eles eram os que estavam no Conselho de Segurança, certo, nos anos 50 e início dos anos 60, e vetaram a adesão da Mongólia à ONU, porque o KMT dizia, não, a Mongólia é na verdade parte da República da China. Eles são parte de nós. Mesmo que naquela época eles estivessem ativamente governando apenas Taiwan, certo? Então essas reivindicações territoriais duram por muito tempo, e geralmente são muito debatidas, certo, dentro dos países. Mas nesse sentido, você sabe, o que as diferentes partes sentem que elas mesmas são e têm direito, isso é extremamente intricado entre essas diferentes seções. Sim. Sim, eu não estava ciente da questão da Mongólia, mas sei que Taiwan tem uma reivindicação sobre algumas ilhas nas Filipinas. Então Taiwan, China e Filipinas estão todos disputando esse pequeno grupo de ilhas. E essa ilha em que Taiwan tem uma base aérea, eles simplesmente a ocuparam. As Filipinas levaram o caso a um tribunal internacional, e o tribunal disse, acho que disseram que tecnicamente é uma rocha, não uma ilha, então não pertence a ninguém e tem que ser compartilhada. Taiwan diz, bem, nós não reconhecemos essa decisão, então não vamos cumpri-la. Vamos apenas manter nossa base aqui e não vamos compartilhá-la. E então eu pensei, ok, puxa, isso é interessante.
gee, that's interesting, you know? Yeah, Taiwan they all not play the same game. Eles todos jogam o mesmo jogo, na verdade. É interessante como a percepção pública, especialmente a propaganda ocidental, tenta nos fazer acreditar que é um caso claro de uma China expansionista, autoritária e maligna contra uma Taiwan pobre e oprimida. E esse é um caso claro, o que não é. Esse é o ponto principal. É um caso muito intricado. Mas a questão para mim é como, talvez não como resolver o conflito, porque o conflito em si não é necessariamente ruim. O que é ruim é quando ele escala para a guerra. Então, como manter o conflito fervendo abaixo da guerra, mas ainda dentro do âmbito de todos poderem fazer negócios? E talvez me deixe dar apenas um exemplo. Tenho um bom amigo taiwanês que trabalha para a Air China. Works for Air China, so the Taiwanese. That's Oh, no, China Air. Ah, não. China Airlines. Desculpe, China Airlines. A China Airlines tem uma divisão de carga, e a divisão de carga tinha 1 ou 2 aviões que eles pintaram, e a forma de Taiwan tomou a forma da carga. Eles pintaram a forma de Taiwan. E o que o lado chinês fez? Eles simplesmente fecharam seus aeroportos para esses aviões específicos. Isso então levou ao pragmatismo dos taiwaneses, dizendo, tipo, ok, não vamos pintar mais aviões assim, porque ainda queremos o negócio com o continente, certo? E assim você meio que mantém alguma forma de equilíbrio, embora ambos os lados continuem tentando empurrar os limites do que é possível, mas dentro do quadro de ainda coexistência pacífica. within the framework of still peaceful coexistence. Yeah. And, it sort of goes back to my Sim, point. e você sabe, isso meio que volta ao meu ponto também sobre boicotar aquela companhia aérea ou boicotar esses tipos de negócios. Você sabe, com Taiwan pintando os mares como Taiwan, foi um pouco provocativo. Mas no final das contas, o público apoia essa companhia aérea. O público compra passagens para essa companhia aérea, eles voam com ela, eles a apoiam, e assim eles apoiam o nome China tá lá. E quando tento argumentar por escrito que talvez isso seja algo que os taiwaneses possam considerar apenas para afirmar a identidade taiwanesa, sabemos que o governo não pode mudar o nome da companhia aérea, porque se fizessem isso, você sabe, prejudicaria a economia. A China cortaria o pouso dessa companhia aérea na China. Então eles mantêm o nome. Landing in China, so they keep the name. So the government can't change the name, but the people. Então o governo não pode mudar o nome, mas as pessoas poderiam tomar a iniciativa e dizer sim, não vamos voar com essa companhia, vamos fazer negócios em outro lugar. Se a companhia aérea falir por causa de boicotes massivos, eles a vendem para Eva Airways ou alguma outra entidade, e então o nome desaparece. O governo não precisa fazer nada, mas as pessoas apoiam isso. E então o jornal pró-independência para o qual eu trabalhava ficou horrorizado com a ideia. Então eu fiquei tipo, ok, sabe? Eu levanto as mãos e digo, tanto faz. Isso me faz sentir um pouco mais ambivalente sobre todo o debate. Sabe, eu apoio a soberania taiwanesa unicamente com base no fato de que é isso que as pessoas aqui querem. E acho que isso se torna uma questão de direitos humanos. And I think it becomes a human right issue. No matter where in the world this type of thing happens, if the people of Texas want to form their own. Não importa onde no mundo esse tipo de coisa aconteça, se o povo do Texas quiser formar seu próprio país, eles deveriam ter o direito de fazer isso. Então, esse é o único ponto de vista que eu vejo. Mas se Taiwan continuasse atolando em tudo isso, como por exemplo a reivindicação da China sobre Taiwan, é muito clara. Eu ouço isso, pode ser contado em um resumo muito rápido. Eu entendo, mesmo que eu não concorde. Eu entendo. Mas quando ouço os argumentos taiwaneses, é como um mistério envolto em um enigma. E isso me faz pensar, sim, ok, tanto faz. Se a China assumir, tanto faz. Eu não tenho opinião, sabe? Isso me deixa exausto tentar ser pró-independência quando parece ser uma questão tão complicada que ninguém quer desvendar aqui, sabe? Sim, mas não é talvez aqui que toda a situação opera em categorias diferentes das que estamos acostumados no Ocidente? E talvez também para nossos amigos chineses e taiwaneses? Mesmo pessoas como nós, que por anos viveram na Ásia, viveram em Taiwan, China e Japão, honestamente tentam entender isso. Nós honestamente tentamos compreender, mas ainda é difícil para nós captar dentro do nosso quadro mental e dentro da língua inglesa
a real complexidade de como esse conflito tem se desenrolado nos últimos 80 anos. This conflict has been working out over the past 80 years. I keep thinking it's still an unresolved Second World War. Continuo pensando que ainda é um conflito não resolvido da Segunda Guerra Mundial. Mas, na verdade, eu não culparia ninguém em Taiwan pela dificuldade em tentar expressar os diferentes sentimentos dos vários grupos dentro de Taiwan em relação ao outro significativo, que é a China, porque isso não se desenrola da mesma forma que esperaríamos que movimentos de independência ou movimentos revolucionários funcionassem, já que esse é o modelo ocidental de como as relações funcionam. Yes, yeah. Yeah. And you mentioned that it's a remnant of the Second World Sim. War. And it goes back, E você mencionou que é um remanescente da Segunda Guerra Mundial, e isso remonta antes disso. Sim. E quando olho para o lado chinês disso também, quando vou bem longe na história, você olha para 1911, que é quando a dinastia Qing caiu. Foi quando o Partido Nacionalista, o KMT, surgiu e tomou o poder. Mas por volta de 1921 é quando o Partido Comunista se formou. A China é um país enorme. Você pode imaginar que em 1911 provavelmente era muito difícil unificá-la. Havia muitos senhores da guerra diferentes governando diferentes regiões, e então havia diferentes movimentos políticos e ideologias. Então, sim, o Partido Nacionalista controlava a maior parte da China, mas depois você tinha os comunistas que se desenvolveram alguns anos depois. Mas havia muitos comunistas dentro do Partido Nacionalista. Eles trabalhavam juntos. E parecia haver algum tipo de acordo, sabe? Eles disseram, ok, você pode ficar com essa parte da China, nós ficaremos com esta parte. E havia muita cooperação. E havia áreas onde os dois partidos estavam juntos, meio que trabalhando como um só. Então eles estavam bastante unificados. Sun Yat-sen era tecnicamente o presidente da China naquela época. Sua saúde estava falhando e ele passou o poder para Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek adotou uma atitude mais hostil em relação aos comunistas e disse, sabe de uma coisa, podemos governar a China sozinhos. Ele tentou expulsar todos os comunistas do Partido Nacionalista. E ao fazer isso, ele desencadeou a Guerra Civil Chinesa. Então, na minha imaginação, sem conhecer a história, e acho que isso é provavelmente verdade para a maioria dos ocidentais, sabe, quando pensamos na história da China, pensamos assim, a China era um país livre até que os comunistas chegaram e invadiram, certo? Isso é apenas uma impressão. Não é nem mesmo uma narrativa que vem de algum lugar. É apenas por causa do nosso condicionamento cultural de sempre ver os comunistas como os invasores, malignos e coisas do tipo, sabe, voltando à Guerra Fria. Eu meio que tinha uma ideia geral de que isso provavelmente foi o que aconteceu. Mas quando pesquisei a história, pensei, eles estavam trabalhando juntos. E foi Chiang Kai-shek quem iniciou a Guerra Civil. Então, é claro, isso foi há várias gerações. Mas as nações ainda mantêm uma memória institucional. E tenho quase certeza de que dentro do Partido Comunista, eles ainda têm uma memória institucional de quando trabalharam juntos com a República da China. Eles trabalharam juntos com esse outro partido, e foi esse outro partido que iniciou a guerra. Então eu poderia ver, não tenho certeza se os comunistas, não faço ideia se os comunistas ainda pensam assim, mas é possível que eles ainda vejam a China como uma entidade grande que pode ser governada em um acordo de compartilhamento de poder, que eles não precisam ter uma autoridade central. Então, voltando a essa ideia, se Taiwan se tornar um aliado da China, oferecer cooperação militar, oferecer cooperação cultural, talvez até cooperação educacional, onde ensinem ambos os lados de suas histórias nas escolas, então a China não precisaria invadir Taiwan se fosse um aliado que já estivesse fornecendo a maior parte do que ela queria. Assim, o acesso militar e a espécie de unificação cultural e histórica, a ideia de que são uma comunidade da China. E acho que isso remonta aos anos 1920, quando o KMT e o PCC estavam cooperando. Então a China provavelmente tem algum tipo de memória disso, enquanto Taiwan esqueceu totalmente.
Eu conto isso aos meus amigos taiwaneses e eles ficam tipo, sério? Tem certeza? Não, isso deve estar errado. Really? Are you sure? No, that's got to be wrong. And I'm like, well, you can look it up. Well, I mean, the good news is that, Bem, você pode pesquisar. Quero dizer, a boa notícia é que apesar da guerra entre os dois, e a guerra foi ruim, há uma longa história de realmente fazer isso funcionar de alguma forma, chegando ao fato de que mesmo agora existem essas pequenas ilhas, Kinmen e Matsu, bem em frente à costa de Xiamen. E Kinmen recebe sua água agora de Xiamen. E essas ilhas, a RPC respeita o fato de que estão sob controle da República da China. Houve bombardeios muito ruins no início dos anos 50. Elas foram muito afetadas. E então isso cessou e não recomeçou. Além disso, há um escritório de assuntos do Estreito em ambos os lados. Existem maneiras de interagir. Mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, houve um momento em que Chiang Kai-shek se encontrou com Mao Zedong, porque ambos concordaram em lutar juntos contra os japoneses, o que fizeram. They both agreed to fight together against the Japanese, which they did. Yeah. They did. Yeah. And we had a meeting of Xi Jinping and Ma Ying-jeou. E tivemos uma reunião de Xi Jinping e Ma Ying-jeou em 2015 ou 2016 em Singapura. E você sabe, isso foi um grande passo para Xi Jinping ficar ao lado e apertar a mão do líder do KMT de Taiwan na época, porque significa que você reconhece, certo? Mesmo em uma foto, você reconhece alguém que pode encontrar, o que é um grande, grande passo. Ambos mostraram disposição para fazer e dizer coisas no espírito de não ir à guerra. O problema que vejo é que os Estados Unidos estão tentando de tudo para subverter esse lento processo de reconciliação e garantir que Taiwan continue sendo um possível farol para lutar uma guerra. E você sabe, a preparação para transformar Taiwan em outra Ucrânia, para mim, essa preparação vem dos Estados Unidos, não da China. To me, that preparation is coming from the US, not from China. Exactly. Well, this is what I concluded when I was... Exatamente. Bem, isso foi o que concluí quando estava editando todos esses editoriais e todo esse material que estava indo para o Taipei Times. Eu apenas via os temas recorrentes e a linguagem repetitiva que se repetia várias vezes, como as frases padrão, como liberdade e democracia e tal. Era simplesmente jogado sem motivo, sabe? Mas quando olhei para todas essas tensões que estavam acontecendo entre Taiwan e China, sempre parecia ser provocado por algo que os Estados Unidos faziam. Mais notavelmente foi a visita de Nancy Pelosi a Taiwan. Most notably, it was Nancy Pelosi's visit to Taiwan. That's what really crystallized something for me. Isso realmente cristalizou algo para mim, porque pensei que não havia razão para ela visitar. Sabe, ela só parou por 19 horas. Ela não ficou aqui por um dia inteiro. Não havia acordos comerciais a serem assinados, não havia nada importante a ser discutido. E sabe, anteriormente eu teria pensado, ok, se um oficial americano precisa visitar Taiwan para discutir algum assunto importante, para fechar algum tipo de acordo, eu entendo. Mas ela veio sem motivo, exceto para provocar a China. Porque quando discuti isso com amigos ou quando vi a questão surgir no Taipei Times, se alguém questionasse, por que ela está vindo aqui? Isso é apenas para provocar a China. A resposta foi que Taiwan é um país livre e os líderes podem vir aqui quando quiserem. Então foi mais para provar que ela podia. Mas é claro, a China respondeu realizando muitos exercícios de invasão ao redor da ilha. Mas mesmo além disso, era como se todos os dias, a cada 2 dias, houvesse algum artigo sobre algum acordo de armas, ou como Taiwan precisa assinar um acordo de armas, ou como alguém no Congresso dos Estados Unidos apoia Taiwan nesse acordo de armas. E é como, vamos lá, sabe, dê um tempo. Há outras notícias acontecendo também, sabe? Mike Pompeo, na verdade, desculpe, preciso me lembrar. Sim, tenho quase certeza de que foi Mike Pompeo quem veio a Taiwan para dar algumas palestras. E ele estava sendo pago pelo Taipei Times para vir a Taiwan para essa turnê de palestras. Então eu pensei, é ótimo. Eles pagam para ele vir aqui para divulgar toda a sua retórica e propaganda e depois eles relatam isso. E foi um enorme conflito de interesses. Mas é assim que a propaganda funciona.
Desculpe, meio que esqueci o ponto que estava tentando fazer aqui. Mas basicamente é o envolvimento dos Estados Unidos que está sempre provocando tensões entre Taiwan e China. Se você os tira da equação, eles têm se dar bem. Existem tantos casos dessas provocações não provocadas. Quando os chineses reagem a elas, quando o continente ou a RPC reage, a mídia ocidental diz: olhem como é horrível. Quero dizer, eles não foram provocados. Ninguém os provocou a fazer isso. É como não, foi claramente provocado. Você provocou isso. Eles respondem a algo. E então você usa isso como pretexto para vender à sua própria comunidade que é preciso se posicionar e ser firme contra a China. Isso é como os Estados Unidos jogando uma bola para si mesmos para usar novamente. Certo? É basicamente um bumerangue que volta e você o usa repetidamente. Certo? É esse tipo de propaganda estúpida que eu me pergunto como podemos desmontar um pouco. É realmente difícil, é realmente complicado, porque é tão simples de fazer. Bem, aqui está outra coisa que realmente me surpreendeu. Enquanto eu estava editando todo esse material, me deparei com essa frase repetida. A ADIZ, que é a Zona de Identificação de Defesa Aérea. Então, a ADIZ de Taiwan. Quase todos os dias, há alguma história sobre como a China envia 11 aviões de guerra sobre a ADIZ de Taiwan, um número recorde de aviões chineses sobre a ADIZ, repetidamente. E a implicação é tentar dar a ideia de que a ADIZ é uma fronteira internacional, como se eles tivessem cruzado o espaço aéreo internacional. Então eles estão usando o termo espaço aéreo internacional, mas apenas o termo em si, sem qualquer explicação. Planta uma ideia na cabeça de que, ok, eles corrigem for uma fronteira internacional for não oficial. Mas depois de ver essa frase muitas vezes, pensei, o que é a ADIZ afinal? Então eu pesquisei, e é basicamente uma fronteira que foi criada pelos Estados após a Segunda Guerra Mundial. E a fronteira se estende muito para dentro da China continental, muito para dentro da província de Fujian, realmente longe na China continental. Realmente longe. Eu meio que tive essa imagem mental, como se você não pensasse sobre isso. É assim que essa mensagem ou propaganda funciona. Cria uma impressão sem dizer nada diretamente. Então cria a impressão para todos de que é essa fronteira definida perto de Taiwan. Então você olha para a fronteira e ela está muito dentro da China continental. Assim, aviões chineses podem voar sobre a China continental sem chegar perto de Taiwan. E eles podem relatar, 32 aviões de guerra cruzaram. E você sabe, nem mesmo os taiwaneses levam isso a sério. Pelo menos não a parte que entra na China continental, porque caso contrário você teria que relatar muito mais. E só para todos que estão ouvindo, uma ADIZ é algo que qualquer governo no mundo pode declarar e dizer: sobre este espaço aéreo, exijo que você me envie informações de que está prestes a sobrevoá-lo ou que deseja atravessá-lo, com a implicação de que isso impacta sua segurança, certo? E a ADIZ simplesmente é simplesmente ridiculamente grande. E mesmo quando os aviões de combate da RPC chinesa realmente se aproximam de Taiwan, ou entram no espaço aéreo taiwanês, eles geralmente o fazem em cantos muito estreitos, porque esse espaço aéreo é realmente muito frequentado por transportadoras comerciais. Então, como você está dizendo, isso é uma ferramenta de propaganda pura para criar a impressão de que a China, continuamente e o tempo todo, cruza ilegalmente para o espaço aéreo taiwanês. O que às vezes acontece, mas não tanto quanto eles tentam fazer você acreditar. Sim. Sim. Então, no geral, na minha experiência, eu realmente acredito fortemente que a ameaça da China contra Taiwan foi tanto fabricada quanto amplamente exagerada. E digo isso sem... Como devo colocar isso? Isso não vem de um ponto de vista de propaganda chinesa. Eu não estive lendo a propaganda deles ou ouvindo-a. Somente ao ler a própria propaganda de Taiwan, percebo que não. Isso é exagerado.
isso não é verdade. Isso me faz voltar e fazer minha própria pesquisa sobre isso e ouvir outras pessoas. E percebi, ok, veja, eu morei na China por 3 meses antes de morar em Taiwan. 3 meses foi tudo o que consegui aguentar. Before I lived in Taiwan. 3 months was all I could take. I had to get out of there. Eu tive que sair de lá. Eu amava muitas coisas sobre a China. Vou dizer que amo as pessoas, a cultura. Era um lugar infinitamente interessante. Mas é meio como aquele velho ditado, é chamado de ditado chinês. Eu nem sei se é chinês. Pode ser apenas um boato. Mas você sabe que você vive em tempos interessantes, certo? Então a China é um país imensamente interessante. Mas ao mesmo tempo eu não me sentia completamente seguro lá. Em Taiwan, este é provavelmente o lugar mais... Desculpas a qualquer taiwanês ouvindo. Este é provavelmente o lugar mais entediante em que já estive. Mas também é um dos lugares mais seguros em que já estive. E é por isso que fiquei aqui por tanto tempo. Então, com a China, sim, se você quiser que eu conte muitas histórias anti-China, sim, eu poderia falar por um bom tempo sobre algumas das minhas experiências lá, o que eu realmente penso sobre a China. Sim, eu poderia dizer muitas coisas ruins sobre eles, mas não estou falando sobre isso agora, certo? Então estamos falando sobre Taiwan. E então me frustra um pouco quando as pessoas dizem que estou espalhando propaganda chinesa, porque eu penso, bem, se eu estivesse na China, sabe, eu estaria dizendo algo diferente e talvez não pudesse dizer algo diferente, mas ainda assim tentando, sabe? É, Michael, vamos torcer para que no final desta conversa e no final de tipo, todo mundo ouvindo aqui Pessoas na China continental e pessoas em Taiwan vão ficar igualmente irritadas conosco, porque isso geralmente é um bom sinal de que pelo menos estamos irritando todo mundo, e não apenas um lado, o que não melhora a situação. Mas ainda assim, todos que estão ouvindo, isso é o máximo que podemos tentar. Estamos honestamente tentando entender. É extremamente complexo. Mas Michael Riches, se as pessoas quiserem ler mais sobre você, para onde devem ir? Devem ir para o seu Substack. Qual é o seu PAM? Oh yeah, I do have a Substack. I started writing. Sim, eu tenho um Substack. Comecei a escrever durante a pandemia sobre questões relacionadas à pandemia. Antes disso, eu nunca tinha me envolvido tanto política ou culturalmente. Nunca senti realmente a necessidade de comentar muito sobre questões políticas ou sociais. Mas durante a Covid, percebi que muitos dos meus próprios valores liberais não estavam sendo seguidos por muitos dos meus amigos liberais. E tentei ser persuasivo em algumas questões onde achei que reforçaria um bom pensamento liberal sobre a pandemia. Vamos evitar mexer nesse vespeiro, sabe? Só estou mencionando isso porque você verá muito disso no meu Substack. Mas depois disso eu pensei, ok, terminei com isso. E agora escrevo muito sobre questões de Taiwan e algumas questões políticas atuais. Então é subtopical, substack.com. É como subtropical, mas sem o R. Estou tentando fazer um trocadilho aí. Maravilhoso. Aliás, antes de irmos, posso mencionar mais uma coisa. O presidente Lai, William Lai, ou seu nome chinês, Lai Ching-te, está no Havaí agora, o que acho bastante interessante. Ele está em uma visita não oficial, mas claro, está sendo recebido por muitos diplomatas e dignitários. Bem, ele pode já ter partido, mas ontem ele estava no Havaí e achei isso interessante. Teria sido uma boa oportunidade para ele, de certa forma, defender o caso de Taiwan citando um pouco da história havaiana. Sabe, ele poderia ter chegado ao Havaí e dito: reconhecemos o governo provisório do Reino do Havaí como os governantes legítimos deste território. Como vítimas de agressão, não apoiamos as tomadas ilegais de países independentes pela força, como aconteceu no Havaí em 1893. Mas claro, ele nunca diria algo assim. Quero dizer, quando esta conversa for ao ar, vou ter a outra online com Keanu Sai, que é na verdade uma das pessoas que defendem o reconhecimento de que o Reino do Havaí nunca deixou de existir. Mas novamente, se William Lai realmente quisesse queimar pontes com os Astor, esse seria o caminho a seguir.
wanted to burn bridges with the US, that would be the way to go. So I understand. Yuri Waitha Falsi. Never do that, yeah. Well, Okay. all right. Tudo bem, pessoal. Vai continuar interessante. Vamos torcer para que continue pacífico também. Michael Riches, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Very much for your time today. Thank Muito obrigado, Michael. Eu agradeço. you.